Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje eu quero meditar pensando como texto base Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 3. Quero falar com o tema chamamento à perseverança. Quero refletir aqui a buscarmos a perseverança no meio das provações, seguindo o exemplo de Cristo. Este é o nosso ponto, o nosso foco primordial aqui neste momento. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido, de primeiramente estarmos vivos. Sou grato a Ele pela dádiva chamada vida, que mais uma vez nos tem dado. Sou grato a Deus por proporcionarmos este momento de reflexão, algo para o nosso enriquecimento e crescimento espiritual. Vamos ler então, sem mais delongas, Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 13. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Este é o nosso texto base. Perceba que quando nós começamos deste capítulo, já nos mostra algo que chama atenção. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que é isso? Nós que estamos rodeados de tantas pessoas que nos observam. Estamos rodeados de pessoas que olham para a nossa vida buscando ver a imagem de Cristo sendo resplandecida em todo o nosso ser. A imagem de Cristo deve estar aparente em tudo o que fizermos, em todo o nosso modo de ser e de comportar-se. E continua: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Todo o pecado que tem nos puxado, todo o mal que tem nos travado, nos feito estagnar no caminho. Ele está dizendo que é para nós deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Deixa tudo. Larga sem olhar para trás. Larga sem ressalvas, porque a palavra de Deus nos diz, Pedro escrevendo diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é isso? Lança sobre ele todo o problema, todo o mal, toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele te livra e te consola grandemente. E aqui continua dizendo algo que me chama a atenção. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha que interessante. Corramos com paciência. O que é correr com paciência? Correr com paciência não é correr visando desistir, mas correr sempre constante. Não é você começar rápido, tentando chegar logo, dando o seu melhor, tentando fazer com que atinja uma velocidade maior, algo acelerado, mas não. É melhor não ser tão acelerado, mas ter uma velocidade, uma atitude de pessoas que servem a Deus. Limpar, tirar da estrada, tirar do meio do caminho tudo o que tem lhe impedido de caminhar, prosseguir, trilhar tudo o que Ele tem nos deixado. Ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador
da nossa fé. Olhando para Jesus. Por que para Jesus? Porque se eu olhar para o meu irmão do lado do outro, eu vou me desviar. Se eu olhar para pessoas, eu vou me desviar por causa das suas falhas, erros e pecados. Mas quando eu olho para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé, eu vejo a diferença que Deus faz e continuará fazendo em nosso meio, por causa da nossa reflexão e contínua busca para que Deus nos auxilie grandemente, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele conseguiu suportar a cruz, conseguiu abrir para nós, nos auxiliar neste quesito, que diz, suportando a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, ele disse que não seria fácil, mas ele disse que era para nos desprendermos, para corrermos com paciência, olhando para o alvo, buscando Jesus Cristo, buscando o nosso melhor. João capítulo 16, versículo 33 nos instrui Jesus dizendo, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando você precisar, eu estarei aqui. Tudo que isso precisar para que eu faça, eu estarei aqui. Jesus, ele prometeu que nós teríamos aflições, mas ele também prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estaria acompanhando-nos dia após dia. E o que mais me chama a atenção em destacar é que João escreve dizendo, em 1 João 4,19, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não é algo nosso, não é nosso próprio mérito, mas é porque ele nos amou primeiro. Nos amou, nos redimiu e resgatou. Em Apocalipse 22, versículo 7, nos diz, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Possamos estar firmados, olhando para Jesus, buscando dar o nosso melhor. Porque aqui ele diz, eis que venho sem demora. Ele não demora mais para vir. Precisamos do Senhor Deus para nos auxiliar. E aqui, o que mais me chama a atenção quando João escreve dizendo, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não é apenas uma instrução que está vindo, mas ele está dizendo que é bem-aventurado aquele que guarda. 1 João 2,15 nos diz que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não é para amar essas coisas corriqueiras que logo passam, que logo se despedaçam, se vão, se perdem. No versículo 17 nos diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Todo aquele que busca viver para Deus, fazer a sua vontade continuamente, ele permanece para sempre, porque Deus é com ele. E o versículo 3, para encerrarmos, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimo. Esse versículo nos traz uma ideia de perseverança por parte de Jesus diante do sacrifício da cruz do Calvário, diante de todos os males que nós enfrentamos, mas Ele está conosco dia após dia. Quero te convidar para orarmos, para agradecer, para exaltar o nome do Senhor, mais esse dia que se inicia. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Mas essa oportunidade de estar meditando na Sua palavra, buscando um alívio e refrigério para as nossas almas, buscando uma renovação de nosso
pensamento, no nosso interior. Seja com cada um dos seus filhos, abençoando, guardando e livrando de todos os males, ó Pai. Amém.